Oi, lindona! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Esse vídeo de uma forma um pouquinho mais íntima, porque eu tenho um leve desabafo com uma leve dose de motivação, disciplina, com uma história da minha vida, e eu quero muito te trazer para um cantinho da minha casa, embora a minha casa ainda não esteja 100% pronta, num cenário maravilhoso, mas eu acho que esse vídeo é bem interessante para você entender algumas coisas sobre o que eu passo e passei na minha vida, para você entender o que você também pode relacionar na sua. Então vem comigo que eu tenho certeza que você vai amar este vídeo. Bom, se você me conhece já há um tempo, né, ou você me acompanha desde 5 anos atrás de quando eu comecei pra agora, você provavelmente vê a minha evolução, né, a minha desenvoltura com vídeos, como a maneira como eu falo, a maneira como eu me posiciono e várias coisas. Mas eu tô vindo aqui mostrar a parte um pouquinho mais vulnerável da Dani, um pouquinho da parte que mexe muito com a Dani, que é uma questão que eu sou muito criticada, tá? Muito também não, né? Não vamos exagerar. Mas é a questão de leitura, é a questão do hábito de pegar um livro e ler. E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque vira e mexe, eu faço postagens e escrevo super rápido e depois eu não leio direito, e daí eu faço uma conjugação errada, e daí eu não escrevo certo, ou eu não pronuncio da maneira certa, e enfim, tá? E por que eu tô falando isso de uma forma super aberta? Porque isso tem uma relação com hábitos de vida, e vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Mas porque, como eu recebo várias, não é sempre, né? Mas, tipo, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, alguém vem e diz: Dani, você escreveu errado, Dani, não sei. E eu não vou vir aqui me justificar, mas eu quero que vocês entendam o contexto da história, pra vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Desde pequena, eu fui alfabetizada em Portugal. Eu morei em Portugal dos meus 5 aos meus 8 anos, então eu fui alfabetizada com o português de Portugal. Depois de Portugal, eu acabei mudando pra Goiânia, e nessa transição de primeira série, segunda série, eu não lembro direito, eu acabei tendo que mudar toda a minha alfabetização pro português do Brasil, né? O português brasileiro de literatura falando. E no meio dessa transição, eu aprendendo um tipo de literatura, daí eu tive que aprender outra, e daí eu tive que mudar na minha cabeça. E junto com tudo isso, durante a minha infância, eu nunca fui super estimulada à leitura, tá? Então, dentro da minha família, dentro da minha casa, as minhas referências, sempre foi muito exercício, que é coisas que eu gosto até hoje, né? Exercício físico, alimentação saudável, relações humanas. Mas o hábito de sentar pra virar e ler páginas e passar horas na frente de um livro, eu nunca tive isso. Então, teoricamente, porque na minha infância eu não pratiquei muito a literatura, e devido a todas essas mudanças que eu tive na minha vida, porque não foi só uma questão de literatura de gramática, né? Eu tenho a mistura de vários sotaques, eu já morei em 11 cidades. Então é normal que eu vá conjugar o verbo de uma forma, conjugar de outra, e falar de uma forma, e criar uma linguagem própria minha, e às vezes isso incomoda algumas pessoas, né? E por isso que às vezes eu recebo críticas de que eu fiz um texto, que o texto tá lindo e que eu passo uma mensagem linda, mas que tem um erro de português, tá? Isso já me incomodou muito, sabe? De as pessoas virem me criticar e elas não saberem de verdade a minha história. E não é uma justificativa, tá, gente? Eu só tô vindo contar pra vocês entenderem onde eu quero chegar lá na frente. Mas diferente de algumas pessoas que tiveram um hábito da leitura na vida, é claro que as pessoas que tiveram um hábito da leitura ao longo da vida são pessoas hoje que vão escrever de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais conjugada, vamos dizer assim, né? Com a conjugação certa, com o verbo certo, com a nomenclatura, com a preposição, enfim. Bom, eu cheguei no ensino médio e eu fugia da aula de literatura. Eu nunca gostei, eu fugia da aula de literatura pra ir pra aula de educação física. Tá? Basicamente foi isso, tá? E por que eu tô contando isso, né? Porque o mesmo acontece com a prática do exercício físico, o mesmo acontece com o hábito da alimentação. Quando na nossa infância a gente não tem uma referência de pai e mãe, ou a gente não tem um super estímulo, na vida adulta, isso se torna muito mais difícil. Porque desde a nossa criação a gente não veio com aquele hábito. Eu não tive o hábito da leitura na minha vida, porém, depois da vida adulta, vendo a necessidade de me expressar de uma maneira mais bonita, melhor que seja, escrever textos mais bonitos, né? Eu vi a necessidade de melhorar o meu vocabulário. E por isso sou adulta, assumo responsabilidades e faço
da leitura, ou tento ao máximo que a leitura esteja na minha vida. Não é fácil pra mim, gente, não é fácil. Vira e mexe, eu começo super focada, dizendo que eu vou ler, que eu vou ler, que eu vou ler, que eu vou ler, que eu vou ler. E daí eu faço lindo por 2 semanas e eu me proponho lá que eu vou ler 20 páginas por dia. E daí eu faço e eu gasto um esforço, sabe? Tipo, parece que vai toda a minha energia pra eu parar e conseguir ler um livro. E eu vejo que o mesmo acontece para algumas pessoas em relação ao exercício físico, que não é natural. Já na minha vida o exercício físico é natural, na vida de outras pessoas não é natural. E o mesmo da alimentação, tem pessoas que durante 2 semanas ficam super focadas e depois chega na 3ª semana, aquilo morre, né? Por quê? Porque tudo aquilo que não é natural é mais difícil. Para mim, a leitura não é fácil, mas eu sou adulta e sei da importância dela, então eu vou lá, eu boto na minha agenda, leitura. Eu vou lá e quando eu vejo que eu tô desanimando, eu digo, meu Deus do céu, Dani, tu tem que botar como prioridade do teu dia isso, porque senão tu não vai tornar isso um hábito. E já fazem anos, né, que eu venho lutando. E a mesma coisa com quem luta com peso, com quem luta com exercício físico, com quem luta pra tomar água, com hábitos, gente. Eu tô aqui falando de hábitos. Só que da mesma forma que eu não posso olhar e julgar, né, a minha criação, porque pelo amor de Deus, meus pais são maravilhosos e não é porque eles não me deram incentivo da leitura que eu vou odiar eles. Meu pai estudou até o ensino fundamental e minha mãe até o ensino médio, mas minha mãe não fez faculdade. Mas eles me deram tantas outras coisas e eu sou extremamente grata a tudo que eles me deram. E eu jamais vou criticar os meus pais porque eles não me incentivaram a leitura. Jamais! Eles me incentivaram a tantas outras coisas. Igual você não deve julgar os seus pais se eles não te incentivaram a fazer exercício físico, se eles não te incentivaram a comer bem, porque aquilo foi a sua criação. Só que hoje você é adulta a ponto de saber o que é importante pra você. Igual eu sei que é importante a leitura pra mim, pra eu aprender, conjugar verbos melhores, para eu ser mais inteligente. Eu sou muito mais visual, eu prefiro estudar assistindo um vídeo do que estudar lendo um livro ou rabiscando. Eu adoro escrever, mas os meus rabiscos ali, sabe? E muitas vezes as pessoas, elas vêm e nos julgam, né? Que nem outro dia eu postei um Reels e eu acabei falando uma coisa errada, e o Reels deu uma viralizadinha, não super viralizou, né, mas viralizou, e do nada apareceu 3 pessoas no meu direct falando que eu tinha, tipo, me corrigindo, dizendo que eu tinha falado errado aquela palavra. Só que aquelas pessoas, elas vieram me criticar sem saber da minha história, sem saber de como foi a minha criação com a literatura até aqui. E já me chateou muito, hoje não me chateia mais. Só tem uma pessoa que eu pedi pra que ela me ajudasse a me corrigir toda vez que eu falasse alguma coisa errada ou que eu escrevesse alguma coisa errada, que é a minha secretária. Ela sabe da minha história, ela me conhece, ela tá o dia inteiro comigo. Então toda vez que eu digo assim, olha, Nid, toda vez que tu vê que eu escrevi errado ou que eu fiz alguma coisa errada, me conta, porque isso não é natural pra mim, né? Me fala, me corrige, que eu faço questão de aprender. Igual pra ela é difícil o exercício físico e eu tento ajudar ela no exercício físico, sabe? Mas eu conheço a história dela, eu sei o quanto o exercício não é fácil e a gente tenta se ajudar, igual ela sabe da literatura pra mim e o exercício físico pra ela, assim como outras pessoas na minha vida eu também peço ajuda, sabe? E por que, né, que eu tô contando tudo isso? Porque talvez hoje você não consiga construir hábitos justamente pela tua história de vida. Mas você é adulta e sabe da importância do exercício físico, de tomar água, de comer direitinho, de ler um livro, afinal ler faz bem para o cérebro, né? Por anos eu venho lutando, tentando introduzir a leitura na minha vida e somente o ano passado eu consegui ler 12 livros, como por muito tempo a minha proposta era ler um livro por mês. E só o ano passado, em 2021, eu consegui. Sendo que, tipo, eu tava desde 2010 tentando fazer isso, né? Agora esse ano já é fevereiro, eu já li um livro em janeiro, estou lendo outro livro agora, então agora começou a ser mais natural. E às vezes a gente fica se cobrando, se justificando e tentando indo contra algumas coisas e a gente gasta uma energia, é difícil. É difícil porque a gente não dá prioridade. Hoje eu sei da importância da leitura na minha vida e por isso eu incluo ela. Dias eu leio mais, dias eu leio menos, assim como você é com exercício físico, assim como você é com a sua alimentação. Porque todo hábito, ele só vai acontecer se ele faz sentido. Todo hábito só vai existir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se ele tiver um grau de importância e prioridade. Eu abri, assim, na maior vulnerabilidade possível, o meu coração para vocês entenderem que o que você é hoje não é porque você é preguiçosa, porque você não é disciplinada, você não é focada. Porque disciplina a gente constrói, constância a gente constrói, hábitos nós construímos.
né? A gente aprende errando, a gente vai receber críticas. Só que não é porque hoje eu vejo uma pessoa que não faz exercício físico que eu vou entrar lá no Instagram dela e falar: olha, você é ridícula por não fazer exercício físico. Porque não cabe a mim julgar aquela pessoa. Igual aquelas pessoas que entram no meu perfil falar que eu escrevi errado, né? E pelo amor de Deus, não passem agora a me corrigir, tá? Porque eu já sei o que eu faço errado e o que eu não faço, tá? Porque, gente, eu já morei em diversas cidades, eu tive uma mudança quando eu tive a minha alfabetização, eu aprendi a ler recentemente. Então eu estou aprendendo, eu sou novata, eu sou tipo um bebê no mundo da literatura. Eu não gosto muito de histórias, né? Tipo, história, a matéria história na faculdade era a que pior eu ia. Pra vocês terem uma noção, eu tocava na banda do colégio, porque no colégio, quem tocasse na banda ganhava 2 pontos. Adivinha que matéria que eu colocava? História e literatura, porque senão eu rodava de ano, né? Eu era boa em educação física, biologia, matemática, essas coisas. E as outras matérias eu não era tão boa. Então a gente não vai ser bom em tudo, a gente não vai ter os melhores hábitos da vida o tempo inteiro. Mas se aquilo faz sentido, a gente precisa ir atrás, a gente precisa buscar e a gente precisa evoluir. Então, no fundo do meu coração, eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha tocado o teu coração a respeito de qualquer hábito que você tá tentando criar na vida. Peço desculpas, a iluminação não tá melhor, o cenário não tá o melhor, mas é que eu precisava fazer esse vídeo num lugar que fosse muito íntimo, né? Porque é um assunto bem íntimo da gente. É mostrar os meus livros. Não sei se nem está pegando direitinho ali, mas no fundo do meu coração, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e que esse vídeo você possa encaminhar para suas amigas, né? Que a gente vai evoluindo todas juntas. Do fundo do meu coração, um beijo e até o próximo vídeo do canal. Na verdade, até semana que vem, na terça-feira, porque todas as terças-feiras estamos tendo live aqui neste canal do meu YouTube. Um beijo e até mais!